Olá, tá no ar mais um Emancipa em Cena. Nosso programa de hoje é um especial LGBT. Adoção de crianças por casais homossexuais, representatividade LGBT nas novelas e o mundo trans são os temas do programa de hoje. Fica conosco. Cada vez que o Guilherme chamava de tio, o Henrique dava um cutucão nele, dizia, chama de pai, chama de pai. Eu me lembro quando a gente entrou para fazer a visita de acompanhamento, que ali tinha uma família, né? Eu nunca vou me esquecer que tinha um cheirinho de feijão. Filhos do coração. Crianças e adolescentes que sonham em ter uma família. Nesta reportagem, vamos falar sobre a adoção. E a gente escolheu uma história perfeita. Pais que não esperaram muito tempo para adotar. Isso não é comum, mas aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. 8 anos atrás, o casal Ayrton e Marcos realizou o desejo de ter filhos. A gente não sabe dizer se é o primeiro casal, mas a gente é com certeza um dos primeiros que registrou, que adotou junto e registrou com o nome dos dois na certidão de nascimento. Esse é o primeiro final de semana junto, né? Da gente junto. Primeira vez que a gente veio passar com eles. Guilherme adora fazer comida, gosta do celular, telefone. Ele é curioso. O Henrique adora esporte, adora futebol, né? Ele é calmo, bem tranquilo, é disciplinado para as coisas que ele tem que fazer. E a percepção do Henrique sobre os pais, qual é? É que eles são muito parecidos, parece que foram feitos um pro outro. Eles são parecidos com tudo, um fala, o outro concorda. A gente já estava casado há quase 14 anos, quando a gente decidiu que ia entrar com a documentação. Fizemos a documentação, fazendo 10 meses exatamente, a gente foi conhecer os guris. Quase 40 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos espalhados pelo Brasil. Somente cerca de 7.600 estão aptos para serem adotados. A presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero do Conselho da OAB, Maria Berenice Dias, faz críticas e fala sobre a demora nos processos de destituição do poder familiar. Leva muito tempo uma tentativa descabida de fazer com que as crianças fiquem junto com a família biológica. Depois, assim, vão buscar a família extensa, que a lei nem determina que isso seja feito, e também isso leva muitos anos, porque não existe pessoas para fazerem isso e tal. E assim, depois entra com a ação de destituição do poder familiar, que também leva muito tempo, para depois disso, com essa destituição, é que a criança é disponibilizada para adoção. Bom, aí ela já cresceu. A maioria das pessoas quer adotar crianças com até 3 anos de idade. Já a procura por crianças com até 9 anos de idade cai radicalmente. Eu acho que as famílias também têm que estar muito abertas, isso também é um empecilho. E as adoções tardias não acontecem também em função disso, né? A gente queria de 2 a 5, né? De 2 a 5 anos. Quando alguém lá no foro que tinha o cuidado dos meninos, ligou para nós e disse, a gente tem um de 4,5 e o outro é um pouco mais velho. Aí eu perguntei, o que tu diz que é um pouco mais velho? Tem 9,5. Aí eu disse para Ayrton, olha só, é assim, vamos conhecer. Henrique conquistou de cara o carinho e a confiança dos pais. Guilherme também chegou certeiro no coração do Ayrton e do Marcos. De lá para cá, muitas coisas para falar. E para relembrar tudo isso, a gente convidou a equipe que na época trabalhava no Abrigo de Triunfo e acompanhou de perto todo o processo da adoção. Profissionais que fizeram de tudo para essa história dar certo. Nossa, que Não, tu lembra de mim, né? A gente começou a explicar pra eles. Não, eles são um casal, o casal é assim, pode ser desse jeito, desse jeito, desse jeito, tem vários jeitos de ser casal. E ele foi escutando, ficou assim, em nenhum momento ele levou algum susto, algum tipo de surpresa. Eu não cheguei a pensar em nada, só tipo, o que viesse estava aceitando. Quando o processo dos meninos veio para Porto Alegre, eu e a Lucinara viemos aqui acompanhar o processo de perto, isso também porque... E só assim que a gente conseguiu também diminuir esse tempo, porque a gente acompanhou passo a passo. Independe, na verdade, se são casais héteros, se são casais homos, se são casais, se é uma pessoa só,
né? Se são pessoas mais jovens, se são pessoas mais velhas, isso é o que menos depende, é o que menos importa, né? O que sempre importa é que qualidade de vínculo essas pessoas estão prontas para construir. O que a gente mais gosta é fazer um almoço, fazer um lanche junto. A gente vê filme junto, né? Sempre que possível. Né? Então, a gente gosta de estar junto, assim, fazer programação juntos. Eu considero uma família muito feliz, alegre e cheia de amor para dar um pro outro. Eles não têm preconceito nenhum com nenhum amigo, né, colega que possa ter ou não tendência homossexual, eles não têm. E eles não têm tendência também, né, porque as pessoas também já perguntaram. Se avançou muito. Esse cuidado, essa inserção foi feita pelo Poder Judiciário, está sendo feita pela Justiça, mas isso é frágil, é pouco, nós precisamos ter uma legislação, até porque tem um caráter pedagógico, as pessoas sabem, olha, os homossexuais são iguais, está lá escrito na lei, não pode ser discriminado, eles podem casar, eles podem ter filhos. São todos muito legais uns com os outros, muita educação. Amorosa. E respeito que envolve tudo, a base de tudo. É muito bom. Esse encontro, nossa, foi muito emocionante, muito emocionante. Porque a gente acompanhou uma história, né, que eles tiveram, que não foi fácil, né? A gente acompanhou uma vida deles dentro de uma instituição e nunca é fácil morar dentro de uma instituição. E a gente pôde agora ver o outro lado disso, né? Que é poder ver eles realmente tendo uma família. Para saber mais sobre o Estatuto da Diversidade Sexual, entra no site www.estatutodiversidadesexual.com.br. Assina, participa, nós precisamos alcançar cerca de 1,5 milhão de assinaturas. O Estatuto reivindica criminalizar a homofobia e a transfobia e assegurar para a população LGBTI todos os direitos reconhecidos pela Justiça. Mais amor, menos preconceito, né, gente? Que mais famílias como essas possam se formar. Agora a gente vai assistir o bate-papo entre a Luciana Genro e a jornalista Fernanda Nascimento. Elas vão conversar sobre representatividade LGBT nas novelas. Boa noite, estamos de volta com mais uma Emancipa Entrevista. E hoje a nossa entrevistada é a jornalista Fernanda Nascimento. Fernanda Nascimento é jornalista e pesquisadora, mestra em comunicação social pela PUC. Fernanda publicou o livro Bicha Nem Tão Má, onde analisa a representatividade de personagens LGBTs em telenovelas. Fernanda Nascimento também é fundadora do coletivo Gêmeos e doutoranda em Ciências Humanas pela UFSC. Oi, Fernanda, muito obrigada pela tua presença, por esse bate-papo aqui com a gente. Eu queria começar falando um pouquinho de ti. Tu é uma mulher negra, lésbica, oriunda das classes populares, que te formou, fez mestrado, está fazendo doutorado e resolveu analisar as novelas e os personagens LGBTs que estão nas novelas. Como é que tu chegou nesse momento da tua vida? Então, obrigada pelo convite. Foi uma elaboração, assim, desde a graduação, de vir pensando sobre como essas narrativas de entretenimento nas telenovelas são importantes para as nossas vidas, né? Foram importantes para a minha vida e não são importantes somente para as pessoas que vêm de classe popular, são importantes para a sociedade como um todo, né? Telenovela é o produto de entretenimento que entra na casa de todas as pessoas. Então, passa pela minha identidade pensar sobre essas representações, né? Pensar sobre esses personagens que falam sobre as nossas vidas, sobre as nossas vivências, né? Então, me parecia importante pensar e analisar essas representações, mais do que dizer, os personagens das novelas são todos caricatos. Né, que é um senso comum dizer, os personagens tem muito sapatão nas novelas, tem muito gay. De fato, quantos gays, quantas lésbicas, quantos bissexuais, quantos travestis, transexuais a gente tem nas novelas? E sobre esses atravessamentos, então, que perpassam a minha vida e de todas as pessoas, como é que esses marcadores estão presentes, né? Essas pessoas que estão, essas representações que estão nas novelas, elas representam LGBTs de que classe? Elas não representam, por exemplo, negros. Né? Na minha pesquisa, a gente vai ver que 126 personagens, entre 70 e 2013, só 4 são negros. Então, o que LGBT tu analisou especificamente as novelas da Globo? Isso, as novelas da Globo, por uma questão de ter uma memória mais disponível do que das outras emissoras, né? Que também não tem uma tradição de exibição de telenovela
tão grande quanto a Globo, que exporta para outros continentes, né, para vários países do mundo. Então, passo pela minha trajetória de vida, né, de ter acompanhado as novelas e tal. E também tu é noveleira? Eu sou noveleira. Gosto de acompanhar, assim. Passei um período sem acompanhar, pensando um pouco que as novelas talvez fossem alienantes, um pouco que rola, assim. Acho que tem um senso comum também que está em torno disso, de dizer que novela é alienante. Mas acho que a novela é um espaço de tensão, é um espaço de problematização. Dentro de uma novela, tu pode ter tanto a reafirmação de preconceitos e estereótipos e discriminações, quanto um outro núcleo que esteja justamente transformando e colocando outras narrativas na roda, né? Tu pode ter novelas no mesmo período de exibição que estejam com narrativas totalmente diferentes. Aqui no teu livro, né, que foi resultado da tua dissertação de mestrado, tu relataste que, como tu disse, só 4 personagens, né, eram negros, né, esses 126 que tu identificaste ao longo de 1970 até 2013, é um período bem longo que tu analisou. 76 homens gays, 24 mulheres lésbicas, 8 mulheres trans e uma travesti. Isso mostra que também a novela ela se focou muito mais no homem gay, né, ao longo desses anos, do que nas outras expressões de diversidade. Por que tu acha que isso acontece? A novela está inserida nessa sociedade que, para representar LGBT, coloca a figura de homens gays, né? Então a gente vê aí uma questão de gênero muito clara, de uma visibilidade maior dos homens, né? E uma questão das identidades de gênero também, de tu falar muito mais de homossexuais do que de pessoas trans. E pessoas bissexuais ficam fora disso também, da questão de sexualidades ou de identidade de gênero. Então, tanto que até pouco tempo atrás a gente falava parada gay. E o jornalismo, mesmo com todas as paradas sendo ditas LGBTs nos últimos anos, continuava falando parada gay. Então, o homem como símbolo disso, né? E nas novelas também. Não escapa disso, né? Uma presença muito maior dos homens gays. E aí a gente vai ver que isso invisibiliza as outras identidades, né? E eles aparecem também muitas vezes de uma forma caricata, né? Porque o Félix, que foi esse de 2013, né, da novela das 9, ele foi uma certa mudança também na forma como os homens gays apareciam, né? Ele teve uma quebra de paradigma ali por mostrar uma visibilidade muito grande, né? Que um personagem que faz protagonista tem uma visibilidade que vai aparecer em todos os capítulos. Não era o mordomo Cro, que também fez sucesso. Não é um mordomo, não é uma personagem periférica. É a personagem central por onde tudo passa. E a sexualidade dele explicava muitas das coisas que estavam na trama, né? E eu acho que a principal ganho, assim, do Félix é ser um personagem muito complexo. E não reduzir toda a vida dele à sua sexualidade. Por mais que a sexualidade fosse uma questão ali que estava central na narrativa, o Félix não era reduzido à sua sexualidade, ele era muito mais complexo do que isso. E isso vai um pouco do que fala, por exemplo, Foucault, que o homossexual se tornou um personagem no sentido de que só a sexualidade dele importa. E tudo que tu fala sobre ele é a sexualidade dele, né? Então, do Félix a gente poderia falar muito mais, porque a personagem dele era muito mais complexa. Eu acho que essa é uma grande virada. Por exemplo, quando a gente fala que as pessoas trans querem ser ouvidas não só para falar de transexualidade, querem ser ouvidas para falar sobre outros assuntos, que as mulheres, quando querem ser entrevistadas e serem fonte no jornalismo, elas não querem só falar sobre assuntos que são ditos de mulheres, elas querem falar sobre qualquer assunto que tu vai falar, bom, envolve mulheres, porque envolve toda a sociedade tu chamar mulheres. Então, acho que, assim, dar uma dimensão mais complexa para a personagem foi uma grande virada. E, ao mesmo tempo, tu trouxe essa bicha. Félix era uma bicha espalhafatosa, que não tinha muita vergonha de ser bicha, né? No sentido de... Estava ali, estava mostrando quem era, sua performatividade de gênero era diferente. Então, ele não era esse mordomo, Cro, que a gente está acostumado, mas também não era aquelas personagens heteronormativas que a gente tem visto nos últimos anos. Que é muito uma inclusão pela higienização, assim. Dizer, olha, seja bicha, seja gay, mas seja discreta, né? É aí que entra esse conceito de visibilidade regulada que tu trabalhou também na tua dissertação, de que se mostra, mas se mostra de uma determinada forma, mais asséptica, mais aceitável, é isso? Sim.
Sim, eu acho que tem muito pouca diversidade, assim. Entre os gays ainda tu vai ver modelos heteronormativos, né? Desse ser, o que é um modelo heteronormativo, né? Um casal que, geralmente é um casal, né? Porque tem essa questão do relacionamento, é monogâmico, está em uma relação só, tem vistos à procriação, seja através da adoção, seja através de algum outro processo de inseminação artificial. Mas, enfim, ele faz tudo que se espera de um casal heterossexual, o único senão é que é homossexual. Então, as novelas vinham demonstrando muito essa inclusão. Então, casais que seguiam todas as normas. Então, vamos incluir, mas desde que tu siga todas as normas que são esperadas socialmente, entende? Sim. Que tu não tenha uma vivência fora disso. E essa visibilidade regulada tem a ver com isso, tem a ver, por exemplo, com o fato das mulheres lésbicas das novelas não serem sapatões. E uma coisa que eu digo... E eu posso usar esse conceito para uma outra situação também, que tu te referiste agora, sobre as mulheres trans serem chamadas para falar sobre a questão trans. As mulheres, em geral, serem chamadas para falar sobre a questão do feminismo, por exemplo, ou temas atinentes às mulheres. Eu tive agora nos Estados Unidos e participei da People Summit, que foi um encontro das esquerdas norte-americanas que apoiaram o Bernie Sanders. E uma das mesas finais e das mais importantes era composta só por mulheres. E não era para discutir questões das mulheres, era para discutir o futuro da luta da esquerda norte-americana. Que me chamou muito a atenção justamente porque aqui no Brasil a gente só vê mesas com mulheres, se for para discutir coisas das mulheres, mesas com trans para discutir questões trans. A visibilidade regulada também pode se encaixar aí, quer dizer, eu dou visibilidade para as mulheres, mas desde que seja para falar sobre temas das mulheres, não para falar sobre as questões mais amplas. É Sim, isso também. E a gente vai pensar o que são temas das mulheres, né? As mulheres discutem todos os temas, mas aí nos enquadram em temas das mulheres, da ordem doméstica. Então, essa regulação do gênero operando o tempo todo, da sexualidade operando. Mesmo quando tu for pensar, por exemplo, o que se espera que eu pesquise? Por mais que isso para mim me engaje, está na minha identidade e me movimenta, as pessoas LGBTs se espera que elas pesquisem sobre LGBTs. Das pessoas negras se esperem que elas falem e pesquisem sobre coisas da população negra. É claro que a gente tem que falar por nós. Né? Claro que a gente tem que nos mobilizar, mas a gente pode falar de outras coisas também. E aí a visibilidade regulada está nisso também, em te dizer que espaços que tu pode ocupar e de que forma tu pode ocupar, e não te ouvir para as outras temáticas, né? Bom, e amanhã, dia 28, é o Dia Internacional do Orgulho LGBT, né? E essa temática LGBT, ela tem sido cada vez mais forte, né, na sociedade brasileira e no mundo inteiro. Recentemente, inclusive, a gente teve o caso daquela série, né, do Netflix, do Sense8, que é maravilhosa, que gerou um movimento nas redes por ela ter sido suspensa, né? Tu acha que essa luta que tu encabeça, que tu é parte fundamental, eu também me sinto parte, apesar de não ser LGBT, acho que foi importante aquele momento da campanha presidencial para trazer visibilidade a esse tema. Tu acha que a nossa luta está avançando? Porque tem muita gente que está muito temerosa de retrocessos, né? Até porque no nível político nós temos uma situação política realmente bastante ameaçadora. Mas nessas pautas, a impressão que eu tenho é que a gente tem conseguido avançar bastante, né? Eu penso que sim, assim, que a gente teve um boom até em termos de legislação, assim, no campo jurídico, várias esferas de reconhecimento, né? E as novelas também têm contribuído para isso. Acho que a sociedade tem se movimentado bem nesse campo, mas os retrocessos, como a gente sabe, em todo o campo é avanço e retrocesso o tempo todo, né? Se tu não lutar pela permanência disso, a chance de cair diante desse contexto conservador é muito grande, né? É uma luta difícil, mas que a gente está avançando. Vamos continuar. Espero que sim, né? Espero que a gente consiga avançar, frear essa bancada conservadora que está, por exemplo, querendo brecar personagem em novela. O nível que a gente tem hoje dessa discussão conservadora é elevadíssimo, né? Que qualquer personagem incomoda, que qualquer discussão incomoda, mas a gente está aí para incomodar mesmo. Né? Não é para ficar quieto mais, não. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada. Uma alegria enorme conversar contigo. Obrigada a você pela sua audiência e continue com a gente, que vem aí uma reportagem maravilhosa da Laura Medina sobre a peça Quem Tem Medo de Travesti,
nesse nosso programa especial sobre o orgulho LGBT. Oi, com licença. Olá, tudo bom, meninas? Agora eu te convido para mergulhar de cabeça no mundo trans. Tudo que nós queremos é nos tornar invisíveis. Diante de tantos olhares de ódio, de repúdio. É esse medo que nos faz aceitar uma vida de chicotadas, de cuspidas, de desprezos, de afrontas, de lâmpadas, das demoras da lei da não lei. A figura da travesti, né, é uma figura cheia de mitos, cheia de conceitos pré-estabelecidos. O universo de travestis e transformistas é o tema de pesquisa do coletivo As Travestidas de Fortaleza. O ator Silvério Pereira foi quem começou esse trabalho em 2002. O teatro foi o caminho para revelar os medos, as inquietações e, acima de tudo, humanizar, nos provocar. Até onde a gente consegue encarar a travesti sem preconceito, sem estranhamento. A peça BR Trans é um dos grandes sucessos do ator. E o começo da parceria com a diretora gaúcha, Jezebel de Carli. Ele sempre trabalhou solo e ele nunca foi dirigido, porque ele dirigia As Travestidas. Até que chega em 2012, que daí a gente faz a parceria para o BR Trans. Depois de BR Trans, Silvério e Jezebel assinam a direção da peça Quem Tem Medo de Travesti. Este espetáculo está entre as 8 montagens do grupo, que já é reconhecido na cena teatral por sua dramaturgia, atuação e proposta estética. A gente não está falando só sobre gênero, a gente está fazendo arte, acima de tudo, a gente está falando de gente. A gente senta e escreve esse texto nós dois. Escreve, eu quero dizer, articula, né? Porque não é uma escrita nossa. A gente pega livros sobre travestilidade, livros autobiográficos. A dramaturgia também passa pelos textos de autores consagrados, entre eles João Cabral de Melo Neto, William Shakespeare, Clarice Lispector e Caio Fernando Abreu. A direção do espetáculo também nos deixou muito livre para que a gente pudesse contar os nossos relatos para que a coisa realmente, de fato, ficasse mais visceral. Eu achava mais linda a minha mãe cruzando as pernas. Aí eu me lembro que fui fazer isso na frente dela, cruzar minhas pernas na frente dela pra quê? Atacou, foi um tapa na minha cara. São histórias que a gente levantou entre a gente trocou as histórias, reformulou algumas para deixá-las um pouco mais engraçadas, para encurtá-las e aí elas são meio ficção, meio realidade. Rodrigo, Denis, Patrícia, Alícia, Ítalo, Diego e Verônica optaram por fazer do teatro o seu território de atuação e luta. Uma vez na rua, toda travesti é considerada marginal, perigosa. Sem nenhuma chance de provar o contrário, pode ser presa a qualquer momento, agredida ou assassinada. Que nenhum transeunte moverá um dedo sequer em sua defesa. A proposta é essa: questionar, provocar, chamar atenção para os casos de violência. Afinal, vivemos num país que lidera no mundo os assassinatos de pessoas trans. Constantemente a gente tem sido vítima dessa triste estatística e algo tem que ser feito, né? A classe alta me tem como um monstro esquisito. A classe média com a desconfiança de que eu possa desequilibrá-la. A classe baixa nunca vem a mim. Elas não têm espaço de trabalho, né? Quem é que emprega uma travesti? Difícil. Sim! A minha força está na solidão. Eu não tenho medo das chuvas tempestivas e nem das ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. Conviver com essas meninas desde 2012 mudou... Bom, primeiro mudou o meu olhar sobre a travesti, sobre a transexual, né? Em cena, nos confrontamos com a intimidade da travesti sem plumas e paetês. É um corpo híbrido, em trânsito, pronto para se transformar. Às vezes a gente acha que
um determinado tipo de corpo feminino é o que caracteriza o ser mulher, quando na verdade não é. Eu acho que o ser mulher é muito mais algo interno, de pensamento, né? E de ideologias, e de você abraçar uma causa e de lutar por aquilo, por um direito igualitário. Eu acredito que a parte da cirurgia ou de um aperfeiçoamento no nosso corpo é uma questão realmente de estética. Eu sempre fui assim, eu sempre fui afeminada, eu sempre falei delicado, né? Eu sempre me comportei desde criança. É tanto que quando eu era criança, meu pai sempre, como tem aquela história de dizer, engrossa essa voz, cadê sua namorada que não aparece, né? E pra mim era sempre, eu ficava sempre entalada com aquilo. A peça transita entre as experiências mais sofridas de ser travesti e o seu poder de superação, força, graça e humor. Para mim, nada é tão sério que não se possa ser feliz ou brincar com isso, e nada é tão só engraçado. Então tem esse lugar, é trágico, mas elas são felizes, tem o glamour. No coletivo, o que é interessante é porque nós nos descobrimos e começamos a perceber, poxa, eu posso botar minha eu posso expor a minha transexualidade, pode dizer assim, eu sou uma mulher trans, ou eu sou um homem gay, né, um ator. Então essas descobertas no coletivo, elas são muito ricas. Hoje eu me vejo como Verônica, como uma mulher transexual, como artista trans e como modificadora social, atuante. Eu não quero mais fazer um teatro, eu nunca quis fazer um teatro só, mas eu tinha uma tendência muito da forma, ou que o discurso não fosse tão importante. E hoje, para mim, o discurso é muito importante. É um lugar de manifesto, sim, mesmo. Quem salva essas palavras, quem diz